Quanto tempo irá durar a grande tribulação? Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Teuzinho Araújo, e ele perguntou quanto tempo vai demorar a grande tribulação. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Os pedidos de oração de hoje. A irmã Euvani Santos, ela pediu oração essa semana, né, por uma pessoa que estava entubada. Eu não consegui fazer o vídeo e essa pessoa veio a falecer. Eu faria o vídeo pedindo oração por essa pessoa hoje, eu já estava orando por ela. Essa pessoa veio a falecer e ela pediu para que nós orássemos pelos familiares dessa pessoa que morreu, que estava entubada, para que eles tenham forças para suportar a perda. Então possamos estar orando por essa família que perdeu um ente querido. A irmã Rosilene Oliveira pediu oração pela família, pelos filhos e pela vida espiritual. Então possamos estar orando pela família da irmã Rosilene e pela sua vida espiritual. E o irmão Paulo Roberto da Silva, lá de Pratópolis, ele pediu oração por ele, pela família e pelos irmãos da igreja de Patrópolis, alguns que estão afastados, outros com problemas de saúde. Possamos estar orando pelos nossos irmãos lá em Pratópolis. Então vamos lá, a pergunta de hoje. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 7, verso 3. Apocalipse 7, verso 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. A gente estudou isso na sexta-feira, que fala justamente sobre os eventos antes do fechamento da porta da graça. E aqui ocorre justamente o selamento do povo de Deus. A grande tribulação se inicia a partir do momento que a porta da graça se fecha, a partir do momento que os juízos de Deus passam a cair sobre a terra, as 7 últimas pragas. Então, nós temos já um início da grande tribulação, no momento do fechamento da porta da graça. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então aqui, o momento que Jesus se levanta, é o momento que se encerra o ministério dele no santuário celestial. O momento que se encerra o ministério dele no lugar santíssimo. Que ele diz, está feito. A gente tem uma outra passagem que diz que ele se assenta a partir do momento que ele inicia o ministério, quando ele subiu aos céus, e agora ele se levanta. Ou seja, encerrou o tempo da graça, fechou a porta da graça, inicia-se a grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, verso 1. Apocalipse 16, verso 1. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai por toda a terra as 7 taças da cólera de Deus. Ou seja, fechou a porta da graça, inicia-se o derramamento das 7 pragas, as 7 cóleras de Deus. E aqui em Apocalipse 16 a gente tem todas elas. Vamos lá, Apocalipse 19, último texto da Bíblia. E depois nós vamos ao Espírito de Profecia. 19, verso 1. Apocalipse 19, verso 1. Depois dessas coisas ouvi do céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então aqui Jesus retorna e se encerra a grande tribulação. A grande tribulação inicia no momento em que Jesus encerra o seu ministério no santuário celestial. Ela inicia e ela se encerra quando Jesus volta à terra. Então aqui nós temos o tempo da grande tribulação, é esse tempo.
entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. É esse o tempo da grande tribulação. Vamos ler alguns textos agora aqui no livro Eventos Finais. Todos eles estão no capítulo 18. Então, Eventos Finais, capítulo 18. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Então, antes da grande tribulação se iniciar, muitos irão passar dessa vida, irão descansar no Senhor, porque para não passar por esse momento final de angústia, talvez não tivessem forças. Deus conhece o coração de cada um. Então, muitos dos nossos queridos irão descansar no Senhor antes do fechamento da porta da graça, antes da grande tribulação. E aqui os dois textos que eu gostaria de enfatizar e ressaltar. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Para resumir a pergunta do irmão, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Nós não temos assim data. Existem umas pessoas pregando que vai ser 3 anos e meio, que vai ser isso, vai ser aquilo. Aí elas pegam lá no livro de Daniel os últimos versos, 1390 dias, 1200 e outro dia, eu não lembro. E eles pegam essas datas e falam, a grande tribulação vai ser isso, a partir do momento do fechamento da porta da graça, Jesus vai voltar em tanto tempo. E se não for esse tempo? A sua fé vai estar pautada em datas, em dias, em tempo? Se passar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, como é que fica? E se Jesus voltar antes, você vai desconfiar que não é Jesus, que é Satanás, como nós sabemos que ele vai se passar por Cristo aqui? Como é que fica a sua fé pautada em dias, em datas, em momentos? Nós não devemos nos pautar em dias, em momentos. Nós já vimos esse erro acontecer na igreja no passado, com o movimento milerita. Marcou o dia e Jesus não veio. Marcou outro dia, Jesus não veio. E houve um grande desapontamento. As pessoas, muitas delas abandonaram a fé, desistiram, não acreditaram. Houve um grande reavivamento naquele tempo. As pessoas querendo fazer de tudo porque Cristo iria voltar, venderam propriedades, fizeram tudo. E aí depois Cristo não veio, ficou um desânimo, um desapontamento e elas abandonaram a fé. Se a minha fé estiver pautada em data, se a minha fé estiver pautada em tempo, ela vai esmoecer se aquilo não se cumprir. E aqui, esse texto aqui é muito forte. Exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Será que a minha e a sua fé está pronta para suportar o cansaço, a demora e a fome? Será que eu e você vamos suportar esse tempo? Se a gente se pautar em datas, e se passar um dia, se passar uma hora, você com fome, você cansado, você já agoniado, a grande agonia, a angústia de Jacó, em mim e você, será que estamos salvos? Será que fizemos certo? E aí passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, e aí você abandona a fé e fala, não? A minha fé, a sua fé não deve estar pautada em tempos, e sim um tempo, tem que ser um tempo. O tempo é hoje, é agora, é esse momento. A minha fé tem que estar firmada no hoje, no presente, assim diz o Senhor, em fazer a vontade de Deus hoje, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, e não pensando em quanto tempo vai demorar e quanto tempo que eu vou ter que suportar. Não, é agora. Deus vai me suster o tempo que for necessário. E tem outro texto que é um alento para nós, um consolo e para dar um pouco de calma. Falou que pode demorar e outro texto vem logo em seguida. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu Espírito refrigerador será tirado dos dominadores e do povo, serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas por conselhos e direção de Satanás leis que não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então aqui nós vemos o decreto da morte sendo promulgado. Aqueles que forem fiéis a Deus serão perseguidos e mortos. E se o tempo não fosse muito breve, ninguém salvaria. Então, para quem está necessitado, angustiado, 1 minuto, a dor
é muito forte. Qualquer dor que você sinta, 1 minuto de dor é muito tempo, 1 hora é muito tempo. Então, a nossa fé tem que estar pronta e fortalecida para que demore. Mas a palavra nos diz, o Espírito de Profecia nos mostra que vai ser um tempo muito breve. Jesus vai voltar logo. Assim que se fechar a porta da graça, Jesus volta muito rápido. Mas a minha fé e a sua fé tem que estar firmes no Senhor, porque senão, nós já sabemos que antes do fechamento da porta da graça, quando as coisas começarem a ficar difíceis, iremos abandonar a fé, se a fé não estiver firmada no nosso Senhor, firmada na rocha. Não pautada em tempos, não pautada em dias, em meses, em anos. Não, em Deus, na vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, em Cristo. Minha fé tem que estar pautada em Cristo, firme em Cristo. Eu tenho que andar todos os dias, a cada minuto, a cada instante com Cristo. Porque quando a porta da graça se fechar, a angústia de Jacó vai ser tão grande que nós vamos pensar que estamos perdidos, mesmo fazendo toda a vontade de Deus, mesmo já tendo sido selado, mesmo estando salvos. E isso vai acontecer de fato, mas antes do fechamento da porta da graça, como é uma coisa que a gente não tem assim a clareza de quando vai ser, sabemos os eventos, sabemos que as coisas vão acontecer, por causa da agonia que estamos sentindo, podemos abandonar a fé antes que a porta da graça se feche. Ou seja, possamos retroceder, voltar atrás e nos perdermos pela nossa fraqueza espiritual. Então a minha fé tem que estar fortalecida, não importa o tempo que demore, não importa as provações que eu esteja passando, minha fé tem que estar fortalecida em Cristo. Espero ter respondido a pergunta do irmão Teuzinho, apesar de não ter respondido literalmente quanto tempo será, mas o importante é o tempo de hoje. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa nos comentários. Alguma outra dúvida qualquer sobre a Bíblia, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários também. Estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora, puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de novamente estudar a Tua Palavra, Pai querido. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza. Teu Espírito Santo habite em nós, Pai. Que nossa fé se fortaleça a cada dia, de glória em glória, cada vez mais próxima a Cristo, Senhor amado. Que o Senhor nos conduza para a Canaã celestial, que o Senhor nos dê forças e que possamos buscar forças em Ti também, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.